Reflexos da vida em família, na história de uma pessoa. Olha, tem pesquisas provando o quanto isso é forte, o quanto isso é importante. E muitos traumas, temores da vida, muitas crenças, né, surgem dentro do ambiente familiar. Isso é um assunto para a gente encarar de frente. Nem tudo é positivo nesse ambiente, a gente precisa conversar sobre isso. E o Manhã Total tem o prazer em receber a Silvia Nascimento. Silvia, bom dia. Isso é assunto que você trata com frequência, não é? Obrigada pela presença. Bom dia, minha querida. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse programa maravilhoso, Manhã Total. Parabéns. Com frequência você conversa sobre essa questão familiar, né? Há 25 anos de profissão. O que você percebe nas pessoas? Chegam muitos adultos que, às vezes, para lidar com as suas questões, precisam retomar a história familiar? Sempre, Tânia. Não existe um culpado simples assim, né? A criança tem problema, o adulto é culpado X, né? Mas é todo um contexto de convivência familiar. Disso nós não podemos fugir, né? E as crianças são o fruto disso. Quando você conversa sobre família, é uma coisa tão delicada, porque cada família tem sua realidade, sua história. E a gente falando de quem é a culpa, às vezes se um adulto tem problemas, tem temores, que começaram na infância, a criança às vezes ela não tem defesa para o emocional. Como é que isso deve ser trabalhado? Desde a hora que você pensa, vou formar uma família, você tem que conversar sobre esses assuntos? Bastante, Tânia, principalmente o autoconhecimento para o casal. Nós precisamos lembrar que antes do casal pensar em sequer ter um filho, ele é uma pessoa, né? Sim, nesse termo assim, a mulher é a mulher, o homem é o homem, depois eles se tornam um casal e depois vem a criança, né? As possíveis crianças do casal. Então, o casal, quanto mais ele cuida dele, do autoconhecimento, dos traumas também, que ele também possivelmente pode ter tido na infância, assim ele consegue estar um pouco mais maduro para encarar, né, os filhos, as crianças que podem vir e ter um pouco mais de convívio, de comunicação, uma comunicação melhor, porque aquilo que o casal vive, ele reflete nos filhos. Uma pergunta interessante que chegou aqui de uma telespectadora, inclusive pessoal de casa, né, tá o convite feito, participe, compartilhe a sua história, faça uma pergunta aqui que a Silvia vai responder com a gente. Silvia, onde os pais mais erram quando tratando da questão de não culpa, mas de responsabilidade ou influência? Eu acredito que não existe um erro, né? Porque quando eu penso em erro, eu volto para a culpa. Mas existe uma autorresponsabilidade, que eu acredito que ela leva, sim, a um tratamento melhor no convívio com ele mesmo. Porque se ele tem problemas, até a aceitação da própria pessoa, ele já vai ter problema em todas as áreas da vida. Vamos trazer um exemplo aqui. Você encontra uma pessoa que... Vamos trazer um exemplo prático. É uma pessoa que às vezes não consegue enfrentar as suas responsabilidades. Enfrentar não, assumi-las para cumprir a tempo e a hora. Pode ser reflexo familiar? Vamos trazer alguma coisa prática aqui. Ok. Pode sim. Por exemplo, o filho que tem problema de relacionamento com os pais e hoje ele é um adulto, ele vai levar isso para as relações que ele possa ter. A forma como o pai trata a mãe trata o pai? Exatamente. Também? Exatamente. Então, toda a situação que ele vivenciou na infância ou na pré-adolescência em si, ele vai levar isso adiante para as relações futuras. Você tem encontrado muitos adultos com medos, com problemas sentimentais? Tânia, o dia todo, né? É um dia de consultório, hoje, graças a Deus, online, nós podemos alcançar, né, o mundo, né? Então, assim, há muito sofrimento aí. Há muito pedido de socorro, há muito pedido de ajuda, né? Mães criando crianças sozinhas, pais indo buscar ajuda porque mães foram embora, né? Vícios dos pais, vício da própria criança, as crianças com tendência a suicídios, com depressão já, né? Eu atendi um casal onde a mãe foi embora e a criança com 7 anos, até os 11 já estava com depressão e o pai não sabia o que fazer. Meu Deus! Aí ficou sabendo do meu contato e foi lá. Ele falou assim, eu vou deixar a criança aí, daqui a pouco eu volto. Eu falei, não, peraí, eu preciso de você aqui. Ele falou, mas eu preciso de terapia? Eu falei, sim, senhor. Pronto. Aí organizou a vida dele, a criança já está aí, um rapaz, e tudo começa nos pais. Que coisa. Tem uma mamãezinha aqui, deixa eu ver o nome dela. Ela está fazendo uma participação, é a Michele. Um beijo para você, viu, Michele?
Ela está dizendo que tem uma filha que se chama Ana Laura e é super minha fã. Obrigada, Ana Laura. Um beijo para você também, que tem 11 anos e diz que quando crescer vai ser jornalista. Que coisa boa, né? É um privilégio para mim dizer que sou uma inspiração. E eu aproveito a história da Michele com a filhinha dela, Ana Laura, para falar também sobre o incentivo positivo para o sonho que um filho tem, para um desejo, um talento que ele demonstre em casa. Muito bem, pergunta ótima. Os pais observarem as habilidades que as crianças despertam e elogiar. Olha só. Elogiar. Porque hoje, não vou dizer hoje, mas né, de muito tempo, né, a criança, quando ela vem, não vem um script, um manual, não tem como, né? Nossa, então, se fosse assim, simples, continua sendo uma boa comunicação familiar e, assim, elogiar, reconhecer a criança pelas pequenas atitudes que ela tem positiva. Com relação aos adolescentes, a gente pode dizer que a gente está tratando da fase mais crítica mesmo, ou é a infância que merece mais esse cuidado? Por que eu estou perguntando isso? Há pesquisas, há pesquisadores que estudam esse universo que dizem sobre essa atenção especial, essa fase da vida. Mas, por exemplo, recentemente eu tenho ouvido muitos relatos, mas muitos mesmo, pessoal, de adultos ali já maduros, descobrindo dependência química, enveredando para isso, ou seja, o que fazer, o que pensar, né? Infância, adolescência, o adulto. O bom é começar do início, né? Então a criança ela é reflexo do ambiente, da convivência com as pessoas onde ela está. E o adolescente, ele é uma continuidade disso. E, de novo, reforçar as habilidades do adolescente e observar o equilíbrio emocional dos pais ou do ambiente onde ele está. Pode ser até na escola que ele vai desencadear algum desequilíbrio emocional, algum trauma. Achei tão interessante, você falou sobre elogio. Uma amiga minha me mandou uma frase, até aqui ela disse assim: Tânia, muitos pais acreditam que não elogiar é importante para que a criança seja desafiada a sempre fazer melhor. Eu acredito que, o elogio é capaz de curar. Exato. Está corretíssimo isso aqui, né? Perfeito. Olha só, é aquela sabedoria, né? Vamos dizer assim, então, né? Qual a hora que eu tenho que puxar um pouquinho a rédea, qual a hora que eu tenho que estar junto, que eu tenho que brincar. Uma outra colega disse o seguinte: Tânia, eu já disse para o meu filho que mãe não é amiga, mãe é mãe. E aí? Concordo. Como é que faz então com essa história? A criança ou adolescente pode ter a mãe como amiga, mas a mãe jamais ter uma filha, por exemplo, como uma amiga e mesmo um filho. Ela não pode passar os problemas que ela passa, talvez, de relacionamento ou até mesmo com o pai daquela criança, né? Para que aquela criança, aquele pré-adolescente, aquele adolescente se sinta responsável para ajudar a mãe. Ele vai, consciente ou não, tentar salvar a mãe daquele sofrimento, daquela dor que ela está vivendo. Só que esse movimento contrário não acontece. E às vezes esse filho espera que esse negócio de ser amiga é aquela coisa de ser meio cúmplice daquilo que às vezes nem é adequado, né? Nem é adequado. E aí tem que estar de olho. Ô Silvia, tem coisas mesmo, Tânia, que adolescente, ele não trata com pai e mãe. Ele vai precisar de um profissional. Olha só. Ele vai precisar de um terapeuta. As pessoas precisam perder o preconceito que às vezes exatamente. Existe, né? Ela é terapeuta sistêmica, ela trabalha com famílias, que eu disse aqui, terapeuta sistêmica familiar, né? Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Volta outras vezes, vamos combinar assim? Combinado, hein? Tá certo? Porque tem muitas perguntas chegando aqui, a gente quer muito ajudar todo mundo a refletir sobre esse universo das famílias, né? Um abraço para você mais uma vez, Silvia. Querida. Bom dia para todos. Bom dia.